E olha, se o desempenho dos filhos na escola cai, os pais têm que investigar mesmo, porque alguma coisa está acontecendo, viu? E o motivo pode ser até uma questão de saúde. Pois é, vamos falar de uma doença silenciosa que afeta muitas crianças. Se seu filho enxerga as letras esbotadas, tremidas, tem dores de cabeça e o oftalmologista não detectou nenhum problema, ele pode sofrer de dislexia. A doença é hereditária e não tem cura, mas com métodos simples a pessoa pode ler normalmente. Confira agora com a gente na reportagem de Flávia Santos. Quando está no videogame, nada tira a concentração de Matheus. Mas se era hora de estudar, os problemas começavam. Eu tenho dor de cabeça e muito mal-estar. E as letras ficam embolando e se colorindo. Às vezes uma palavra que é solta emenda com a outra. Eu estava lá atrás, nem entendia como tinha chegado lá. As dificuldades de Matheus angustiavam a mãe. Ela nem podia olhar para os cadernos dele, porque não entendia o que estava escrito. Para Ivone, o filho não gostava de estudar. Não aceitava que eu via as outras crianças, né? Da idade dele. E ele estava bem atrás, né? E ele não tinha paciência para ler, para estudar, para nada. Como é que era? Assim, ele não tinha coragem, sabe? Assim, não tinha vontade, não tinha interesse nenhum. Desde que foi alfabetizado até os 12 anos de idade, Matheus foi taxado pelos pais e professores de desinteressado, malandro e preguiçoso. Preocupada, Ivone levou o filho a vários especialistas, inclusive oftalmologistas e neurologistas. Mas o diagnóstico só veio em 2009. Matheus, de 13 anos, tem a síndrome de Irlen, ou dislexia de leitura, como ficou conhecida. A doença não tem cura, mas o tratamento ameniza os sintomas. Ele usa estes óculos com filtro especial, comprados nos Estados Unidos. Basta colocá-los para tudo melhorar. Muito melhor, não tenho dor de cabeça, as letras normal, tudo para mim eu vejo normal. É só comparar os cadernos de Matheus para perceber as mudanças. A letra agora está bem mais nítida e bonita, sem contar as notas dele. Quando foi ano passado já, né? Passou direto, não pegou recuperação, já está mais entusiasmado, já mais feliz. A vida dele mudou completamente. A autoestima melhorou. Autoestima. A dele e a minha, né? A pessoa que tem a síndrome de Irlen enxerga as letras de uma forma bem diferente. Às vezes assim, desfocada. Muitas vezes as letras pulam, ficam tremidas ou mesmo desbotadas. Para nós que vemos normalmente, agora fica fácil entender as dores de cabeça e enjoos de quem tem a doença. Além da intolerância à luz, essas pessoas também coçam muito os olhos e lacrimejam toda vez que começam a ler. Esta especialista, a única do Brasil a tratar a síndrome, diz que a doença está associada a uma dificuldade no processamento visual. E esse processo está relacionado justamente à visão, à fototransdução, que é a transformação da energia luminosa em estímulo neurológico para a área visual do cérebro. E como a visão é fundamental no aprendizado, na leitura, na interpretação das situações do nosso dia a dia, quando há a síndrome de Irlen, que são várias manifestações que se manifestam na leitura, na manutenção da atenção por um tempo maior, na própria visão periférica, na integração sensorial relacionada à visão, essas pessoas têm sérios problemas. A síndrome de Irlen é um dos problemas de visão que mais prejudicam as crianças. Estima-se que 4 a cada 10 alunos tenham a doença. Ela não é detectada no consultório do oftalmologista, como a miopia, por exemplo. A criança já nasce com o problema e muitas vezes convive com ele a vida toda. A pessoa que tem, ela não sabe que ela enxerga desse jeito. Porque quando você tem uma distorção e aí bota um óculos, nossa, que legal. Então é muito silencioso, até porque é muito novo também, né? Isso tem 3, 4 anos no Brasil. Então, assim, essa divulgação tem que ser feita nas escolas. Muitos professores estão pedindo palestras para saber o que é, né, para poder ajudar essas crianças, né? Foi o que aconteceu com Heloísa. Ela nunca imaginou que tivesse algum problema. Para mim, tudo era normal, tudo era torto, tudo era fora do lugar.
Então, sem foco, distância. Por que eu esbarrava, por que eu derramava? Porque a distância estava difícil ali. Para mim era normal. E assim Heloísa enxergou a vida até os 44 anos, quando finalmente descobriu que tinha a síndrome de Irlen. Os óculos viraram a marca registrada. Só depois disso ela conseguiu se formar em pedagogia e provar para a família a dificuldade que tinha nos estudos. Ela também foi muito discriminada. É preguiçoso, é burro, é teimoso, é conversador, é bagunceiro. Não é só a mãe não, os professores também. É aquela criança que está sempre na sala da diretoria. Por quê? Porque conversa muito, porque brinca muito, ou então porque não faz nada. Fica lá quietinho. Às vezes a gente é uma sombra, a gente está lá, a gente também não atrapalha não. Mas então, como descobrir a doença? A doutora Márcia diz que só é possível detectar a síndrome por meio de um teste que chegou ao Brasil há 3 anos. E é isso que se ensina neste curso, oferecido pela médica. Cerca de 1.300 profissionais da saúde e da educação de 20 estados já foram capacitados. Na capital, vários professores da rede municipal também já receberam o treinamento. Para quem não tem condições de comprar os óculos, o overlay, essa transparência colorida que custa apenas R$20, é a solução. Quando a lâmina é colocada sobre o texto, o portador da síndrome consegue ler normalmente. Possibilitar que as mães fiquem alertas, os professores mais do que tudo, porque o professor tem na sala de aula, ele tem 30, 35 alunos que ele pode comparar até melhor do que a própria mãe e notar que aquela criança, durante a leitura, ela não mostra o desempenho que ela poderia, ela tem ela não acompanha com a sala. No fim de uma prova, ela vai cansando e ela começa a fazer erros pueris que antes ela não apresentava. Então isso indica o quê? O cansaço visual interferindo na produtividade dela durante a prova, durante as coisas que ela faz com a visão. Essa psicopedagoga fez o curso e já detectou a síndrome de Irlen em muitos pacientes. Preste atenção nestas dicas. O primeiro passo é consultar um oftalmologista para ver se está tudo ok. Eu falei, não tem nada, e ele continua com esses sintomas de enjoo. Tem crianças que também têm dificuldade de acompanhar o movimento da bola, subir escada rolante, fica confusa ficam confusas aquelas linhas da escada rolante. Então você vê crianças totalmente descoordenadas, a bola vem de um lado, ela vai para o outro. Então isso todos são sintomas. Então tem um questionário específico que o pai assinala, né, e começa a perceber essa dificuldade. Bom, o médico falou que está tudo ok, então pode ser que ela tenha essa questão da síndrome de Irlen. A doença é hereditária. Heloísa descobriu que o pai, a irmã e os 3 filhos dela também têm a síndrome. E a mãe de Matheus, se lembram dela? Pois é, Ivone também acredita que tem a síndrome e vai fazer o teste. Vou fazer o teste também. Você também tem essa dificuldade, nunca gostou de estudar, parou no 2º grau? Isso, e eu sempre senti que alguma coisa, né, agora que poderia, né, ter algum problema e tal, eu tinha alguma coisa, muita dificuldade, e agora que ele fez, aí eu tô com vontade de fazer também. Mas o importante é que agora tudo mudou nesta casa. As constantes brigas de Ivone com o filho já fazem parte do passado.